Oi, tudo bem? Eu sou o Anderson Rios, eu sou CEO da Anderson Rios Consultoria e há 15 anos eu venho auxiliando empresas no seu crescimento. Empresas do setor moveleiro que buscam evoluir. Eu estou aqui hoje, nós vamos falar sobre precificação. Hoje eu vou falar com vocês sobre algo muito interessante, muito importante. Nós vamos falar a diferença entre custos, despesas e perdas. Também leia-se prejuízo, ok? Existe uma grande diferença entre essas três categorias. Então, para que nós possamos ser assertivos, para a gente ir direto ao ponto, eu vou falar primeiro o que são custos. Custos é tudo aquilo que você gasta, todo aquele dinheiro que você usa para fazer o seu negócio funcionar. Lembra da questão do custo fixo lá atrás, naquelas aulas que a gente fez? Lembra que você não pode pular a aula? Então, por isso, porque se você pulou essa aula, quando você chegar aqui, você não vai entender o que eu falei lá atrás. Então, custo é tudo aquilo que você tem para fazer a sua empresa funcionar. Eu posso ter custos programados, que são aqueles custos que eu sei que eu vou, em algum momento, eles vão existir e eu vou precisar ter esse custo, né? Por exemplo, eu sei que no final do ano eu vou precisar fazer uma ampliação na minha cabine de pintura. Então, isso é um custo, que também pode se fazer como investimento. Ou então, não, eu preciso consertar um vazamento na rede de ar da marcenaria. Isso é o quê? É um custo que você tem para fazer o seu negócio funcionar. Eu preciso gastar com o óleo do pistão do meu compressor. Isso é um custo. A fiação das minhas serras. Eu preciso gastar com a fiação das minhas serras em determinados períodos. Isso é custo. Isso é algo que você não pode fugir dele, porque ele é necessário para que a sua marcenaria funcione bem. Então, entender esse custo e saber a hora certa de gastar esse dinheiro é muito importante. Pode ser a diferença entre um mês que você lucrou bastante e um mês que você tomou prejuízo, né? Isso é muito interessante. Deixa eu ver se ficou bem claro isso. Então, só para a gente recapitular, custos são todas aquelas despesas. Aliás, custos é todo o dinheiro que eu gasto para fazer a minha empresa funcionar. Tá? Esses custos podem ser programados, esses custos podem ser variáveis. Tá? Como assim variável? Eu comprei, no início do ano eu tinha duas serras, que é o qual eu usava uma e depois eu mandava a outra afiar, voltava e eu mandava a outra. Então eu sei que eu tenho esse custo aí intercalado entre 30 em 30, 20 em 20 dias. Minha produção aumentou um pouquinho, eu precisei comprar mais uma serra. Então aumentou o quê? Aumentou o custo da fiação. Tá? Isso aqui é para ficar bem interessante. Despesas. Despesas, elas entram um pouco mais na questão dos custos variáveis. O que é uma despesa para mim? Meu funcionário, minha equipe foi montar numa cidade fora. Eu tive despesa de hospedagem. Então, essa despesa eu tive para aquele projeto, ele entra no variável. Eu tenho um funcionário que, de repente, demorou um pouco mais na montagem do que era necessário e ele precisou ficar mais tempo lá naquela obra. Isso é uma despesa. Por quê? Esses minutos que ele está fora da montagem seguinte, ele está fora da marcenaria, é uma despesa. Eu precisei, por exemplo, quebrou o telhado. Né? Quebrou o telhado e eu precisei repor o telhado. Quebrou uma telha, eu precisei ir lá repor aquela telha. Isso é uma despesa. Queimou a lâmpada do escritório, ou então lá da fábrica. Isso são despesas, eu precisei repor. Ok? Eu acho que deu para entender bem essa diferença. E agora nós vamos falar sobre o prejuízo. O que é prejuízo? É todo aquele dinheiro que eu gasto, que eu não estava contando com ele, que ele veio de uma forma assim não planejada. O que é prejuízo? O funcionário fez uma peça errada. Aí eu tive que ir lá e trocar aquela peça. Fiquei com prejuízo tanto no tempo que eu executei aquela peça, quanto no material que eu gastei. O funcionário quebrou uma ferramenta. Quer ver uma despesa que acontece muito nas marcenarias? O cara vai cortar na esquadrejadeira e não percebe que tinha um parafuso, que tinha um prego, que tinha alguma coisa e arrebenta com os dentes. Isso é prejuízo. Arrebenta com os dentes da serra. Isso é um prejuízo. Aquele funcionário que quebra a broca direto para furar, isso é um prejuízo. Aquele funcionário que faz o furo do parafuso já direto, sem fazer o furo guia,
o MDF estufa, você tem que trocar. Isso é um prejuízo. Então, o prejuízo está muito ligado à mão de obra desqualificada, à administração mal feita. Isso é o prejuízo. Você necessita, você vai ter os custos, né? As despesas também você vai ter, você tem que ter um fundo prevendo essas despesas. Mas o prejuízo você tem que tentar sempre se defender dele, sempre minimizar os prejuízos. Então é isso, nós chegamos ao fim dessa aula, mas nós não chegamos ao fim do módulo. Tem muita coisa interessante, tem muita coisa ainda para ver. Eu te espero nas próximas aulas do módulo Como Precificar.